continuidade à história da Incremento, no episódio Incrementando 194, perguntamos: quer ter saúde financeira? Então precisa conhecer e administrar a NCG. Estamos muito felizes por estar vivendo o 20º ano da Incremental. É com muito orgulho que nossa equipe, a cada ano que passa, continua com a determinação de viver nosso propósito, humanizar os números para prosperar em uma nova economia. O Incrementando é um dos instrumentos que utilizamos para transmitir o que entendemos e acreditamos que é preciso para que números e dinheiro possam contribuir para que negócios prosperem, criando um mundo melhor. Nesses áudios mensais, compartilhamos experiências, ideias e aprendizados que coletamos ao longo dessas 2 décadas de como os indicadores financeiros podem contribuir com os resultados. Queremos fazer com que os números se transformem em fonte de inspiração para as empresas e todos os envolvidos a incrementarem sempre de maneira solidária e humana seus lucros e caixas, contribuindo assim no desenvolvimento de um Brasil ético, humano e próspero. Desde o Incrementando 185, que coincidiu com o mês de aniversário de 20 anos da Incremental, Marcelo escreve uma história sobre os resultados de uma empresa fictícia, mas que se assemelha muito à realidade dos negócios que já deu consultoria ao longo de seus 30 anos de experiência. Já pensou em como um simples descompasso pode colocar em risco a saúde financeira da sua empresa? Imagine que o faturamento da sua empresa está aumentando, mas de repente o caixa do negócio fica no vermelho. Compreender a necessidade de capital de giro é fundamental para evitar que isso ocorra. E você sabia que a gestão dos prazos interfere diretamente na NCG? Nesta edição 194 do Incrementando, explicaremos em detalhes o que é a NCG, como ela se forma e como o ciclo financeiro a afeta diretamente. Gostaria de ter acesso a um conteúdo de finanças completo, mas escrito de forma simplificada? Então leia o livro Incrementando, de Marcelo Simões Souza, CEO da Incremental Consultoria. O livro é um compilado desses conteúdos mensais. Livro e e-book estão disponíveis no site da Amazon. Quente de verão e todos na sala estavam conversando animadamente, enquanto aguardavam a chegada do Denários para o início da reunião de resultados do mês. Assim que ele entra na sala, todos notaram uma expressão de preocupação no seu rosto. Mr. D percebeu que todos ficaram em silêncio, olhando para ele, então ele logo começou a falar. Bom dia, pessoal. Imagino que vocês tenham percebido minha preocupação e o motivo é o nosso caixa. Mas não precisam se desesperar, pois o saldo do nosso caixa ainda está positivo. No entanto, se não tomarmos medidas agora, podemos novamente ficar sem dinheiro em breve. Senhor P, com cara de espanto, pergunta: novamente? Quer dizer que essa situação já aconteceu em outro momento? Como assim? Senhor E calmamente explica. Naquela época, confesso que fiquei até mais surpreso do que vocês. As vendas estavam crescendo e eu achava que tudo estava bem, até que de repente nos vimos sem caixa. Foi então que percebemos que precisávamos de ajuda, pois estávamos sem nenhuma visibilidade financeira. Vocês podem pensar que a culpa foi do Mr. D, mas não foi não. Na verdade, quando o contratei, procurei alguém que fosse especialista em lidar com recursos financeiros, mas não em indicadores. São competências distintas. Foi nesse momento que encontramos a Incremental Consultoria, que foram os responsáveis por implantar aqui na nossa empresa os números fundamentais e por organizar essas reuniões de análise que realizamos entre nós e com os líderes.
Mr. D continua. Portanto, hoje, como esses indicadores e rituais de avaliação estão sendo incorporados na nossa gestão, foi possível detectar que já é o terceiro mês consecutivo em que a necessidade de capital de giro, a tal NCG, cresceu mais que o lucro. Senhora V interrompe e pergunta: Denários, será que você poderia explicar novamente o que é a NCG? Cochichei aqui com o Producere e nós ainda não compreendemos muito bem esse indicador. Mr. D responde: é lógico, aliás, vejo que passamos muito rápido por esse número nas outras reuniões. Bom, de forma resumida e pragmática, a NCG é o dinheiro necessário para pagar as contas que vencem antes de o dinheiro dos clientes entrar no caixa da empresa. Quando a matéria-prima, mercadoria e insumos chegam à empresa, eles vão primeiramente para o almoxarifado, onde permanecem um tempo até serem utilizados na produção ou prestação de serviços, e depois disso são vendidos. Na atualidade, como as vendas raramente são pagas à vista, há um intervalo entre o faturamento e o efetivo recebimento do pagamento. Paralelamente, embora os fornecedores ofereçam um prazo para pagamento, frequentemente o desembolso financeiro ocorre antes que o dinheiro das vendas entre no caixa da empresa. A NCG é a consequência desse tempo. É justamente o efeito desse descompasso temporal entre as saídas e as entradas de caixa. Senhor E faz uma indagação. Sabem como vocês podem interferir diretamente na NCG? Senhor P responde: será que é gastando menos? Mr. D então pegou a palavra, se dirigiu ao flipchart e explicou: não tem a ver com gastar mais ou menos, mas sim com a gestão do ciclo financeiro. Considerando que o nosso prazo médio de estoques está em 50 dias, o prazo médio de recebimento em 45 dias e o prazo de pagamento em 40 dias, então o ciclo financeiro atual é de 50 mais 45 menos 40, o que dá 55 dias. Ou seja, o dinheiro está saindo da empresa 55 dias antes de recebermos dos clientes. Senhora V, com algumas interrogações, pergunta: entendi que isso não é bom, mas ainda não compreendi como isso afeta o caixa de forma direta. Mr. D então continua: Bendita, sua dúvida é muito pertinente. Eu só expliquei o que é a NCG de uma maneira geral e também o ciclo financeiro, que na verdade é o que a afeta. Para compreender a NCG melhor, é importante vermos isso de outra perspectiva e entender como esse cálculo é feito. Então vamos lá. O que são contas a receber e estoques do ponto de vista financeiro? Eles representam recursos financeiros nossos, mas que estão ou nas mãos dos clientes ou sob a forma de materiais. Portanto, é um dinheiro que não está no caixa, está aplicado nesses dois ativos. Por isso, chamamos a soma desses valores de ativo operacional. Hoje, conforme vocês podem observar aqui no nosso dashboard financeiro, esse valor está em torno de 13,1 milhões, sendo 7 milhões e meio em contas a receber dos clientes e 5,6 milhões em materiais. Senhor E comenta: nossa, é um bom dinheiro. Mr. D concorda e continua: por outro lado, o que são contas a pagar? Trata-se do dinheiro do fornecedor que está conosco. É um financiamento que conseguimos com eles graças aos prazos que temos para realizar os pagamentos. A soma de todos os saldos a pagar chamamos de passivo operacional. Aqui na Incremento, esse valor está em 5,6 milhões. Com essas duas informações, podemos calcular a NCG, que é a diferença entre o que aplicamos e o que conseguimos de financiamento, ou seja, a diferença entre ativo e passivo operacional, ou ainda saldo de contas a receber.
mais o saldo de estoques, menos o saldo de contas a pagar. Nesse último mês, nossa NCG foi em torno de 7 milhões e meio. Senhor P então pergunta: estou começando a entender, mas ainda tenho duas dúvidas. A primeira, entendi que tem 7 milhões e meio de dinheiro que é nosso, mas está aplicado, como se estivessem em um fundo de aplicação. Agora, de onde veio esse dinheiro? Senhor E, tentando incorporar o que aprendeu com os consultores da Incremental, responde: vamos lembrar como foi no começo do nosso negócio. Tivemos que comprar materiais. Não lembro bem, mas vamos supor que tenham sido 100 mil reais. Agora, considerem o ciclo financeiro atual sobre o qual acabamos de discutir. Tivemos que pagar nossos fornecedores 40 dias depois, mas o dinheiro só entrou 55 dias depois do pagamento. Nessa primeira vez, os recursos vieram de mim, que iniciei o negócio. Porém, só para ser didático, um mês depois, tivemos que fazer uma nova compra. E como estávamos crescendo, dessa vez o valor foi de 120 mil reais. Vamos fazer a conta juntos agora. Dia 0 compramos 100 mil, dia 30 compramos mais 120 mil. Senhor E se empolga e se dirige ao flipchart para escrever a explicação. Vou usar esse recurso para facilitar o entendimento de vocês. No dia 0 compramos 100 mil, no dia 30 compramos mais 120 mil, no dia 40 pagamos 100 mil, no dia 70 pagamos os 120 mil novamente aportados por mim. No dia 95 recebemos 125 mil líquidos abatidos de impostos, comissões e despesas. E assim por diante, até chegarmos hoje nesses 7 milhões e meio. Lógico que conforme fomos evoluindo ao longo desses 20 anos, foi sobrando dinheiro do lucro e não precisei aportar todo esse valor. Aliás, tive que colocar bastante dinheiro no começo, que só depois veio do lucro. Até poucos meses atrás, quando precisamos inclusive recorrer a financiamentos de instituições financeiras. Mr. D, feliz com o que escutou, fala: muito bem, Sr. Ernie. Eu sei que o Sr. P tem mais dúvidas, mas vamos fazer um intervalo e na volta retomamos daí. Gostaria de ter acesso a um conteúdo de finanças completo, mas escrito de forma simplificada? Então leia o livro Incrementando, de Marcelo Simões Souza, CEO da Incremental Consultoria. O livro ele é um compilado desses conteúdos mensais. Livro e e-book estão disponíveis no site da Amazon.